A tua fé tudo pode. Olá, meu nome é Luiz Legna, sou mestre-mor da Ordem Esfera Perene, mestre-mor em todo o globo terrestre, ou seja, em toda a Terra, não apenas no Brasil, como saiu em algumas matérias do UOL, do BOL, em outros sites, mas hoje estou aqui não para falar sobre a Ordem Esfera Perene, e sim sobre o livro que embasa a Ordem, que é o Revelação Grande Cientista, O Segredo da Vida. Neste livro você encontra vários paradigmas, até então não eram explicados, que é de onde viemos, para onde vamos, segredos da Bíblia, coisas do gênero, quem é Deus, por que Deus é o Deus, por que Deus é eterno, o que é a eternidade, a diferença entre o infinito e a eternidade, como um Deus ao mesmo tempo é três, o que é a Trindade, por que somos sua imagem e semelhança. Estas e outras questões são elucidadas no livro Revelação, o Grande Cientista. Vocês podem encontrar o livro Revelação no link que vai estar na descrição. E quem quiser entrar para a Ordem, ou mesmo ser da religião Esfera Perene, vai estar também o link na descrição do site oficial da Ordem. É uma religião da qual você não tem necessidade de sair de sua casa. Uma religião que você vai entender o verdadeiro significado, pois religião nada mais quer dizer do que religação. Religar a quem? Ao que? A Deus? Ao bem personificado, como eu costumo chamá-lo. Nem Deus diz o próprio nome. Durante a Bíblia toda, ele diz numa passagem que ele é Eu Sou. Isso eu já explico agora. Vai estar no livro, mas já é explicado agora. Que Eu Sou é apenas para demonstrar, pois ele também não chama Eu Sou, não é um nome próprio. Deus não chama Elohim, não chama Oxalá, não chama Jeová, não chama Deus. Eu Sou, ele disse apenas como demonstrativo de ser um ser atemporal. Ou seja, se eu sou, é porque eu sou hoje, eu fui ontem e serei amanhã. Pois todo dia que alguém perguntar, no presente momento do tempo corrente e fluente, quem é você? Eu sou. Ontem ele teria dito, eu sou. Amanhã ele direi, eu sou. Logo, eu sou, eu fui e eu serei. Quer dizer, é um ser atemporal, fora do tempo corrente da Terra, porque o tempo não existe. O tempo é uma mera concepção do ser humano. Isto será entendido também no livro, porque o tempo, o que ancora nós neste tempo, o que faz essa ilusão temporal existir e o porquê da necessidade desta, tudo isso é explicado. Como eu estava dizendo, religião nada mais quer dizer que religação, religação com o bem personificado. E igreja, eu sou da igreja tal, 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 tal. E igreja não significa edificações, construções, templos enormes, gigantescos, dinheiro jogado fora. Igreja significa o povo. Você é o povo. Você é do povo. Logo, você pode ser da religião Esfera Perene e da igreja de Esfera Perene, que é você mesmo. Então, logo, você pode falar diretamente com o bem personificado, diretamente da sua casa. Você não precisa ir à igreja se você é a igreja. Se você é da Esfera Perene, você é a igreja. A partir desse momento, você passa a ser a igreja. Você passa a ter o controle de poder fazer sua oração na sua casa, sem necessidade de ir a lugar nenhum. Nós não cobramos dízimos. Pedimos sim contribuições, doações, mas explico também no livro o que significa dízimo. E vocês vão entender que na verdade nada tem a ver com a 10ª parte do salário. A palavra dízimo não tem nada a ver com isso.
várias outras palavras que estão erradas e foram passadas com o tempo erradamente. Mas o livro também, o nome do livro, Revelação Grande Cientista, é um nome que eu sei que dá uma impressão que eu estou me auto-intitulando o grande cientista. E não é, a pessoa terá uma surpresa. Eu não posso contar, pois é a mesma coisa de contar o fim de um filme, ou ao menos a metade de um filme, pois no meio do livro você saberá por que é Revelação, o grande cientista, o motivo do nome do livro ser Revelação, o grande cientista. Não sou eu o grande cientista, eu sou apenas o escritor do livro. Eu não sou o grande cientista, que isso fique claro, que muitos pensam que é um ato de vangloriar-se, né? Quem escreve, como está na primeira pessoa, Revelação, o grande cientista. Quer dizer, o autor é o grande cientista. Não, não sou eu. Eu não sou o grande cientista. Entenderão várias coisas nesse livro, e várias delas te ajudarão e muito em sua vida, pois saberá tudo o que é transcendental, tudo o que o ser humano não sabe e que até hoje não poderia saber, não haveria como, coisas que filósofos gregos, Platão e Aristóteles, os mais renascentistas, Spinoza, Bacon e vários outros tentaram explicar de alguma forma. Se nota pela leitura dos livros de alguns desses filósofos que tentaram explicar isso e não conseguiram. E no livro Revelação Grande Cientista você encontrará estas respostas, esses paradigmas do mundo, essas perguntas sem respostas, pois há respostas para todas elas. Como eu disse, inclusive para os maiores paradigmas bíblicos também. Há resposta. No livro Revelação Grande Cientista você encontrará as respostas. Vejam no link que vai estar abaixo. E também no site, se quiser apenas entrar no site da Ordem Esfera Perene, obstando-se da primeira página, em todas as outras tem uma porta, entre aspas, o desenho de uma porta, a figura de uma porta, no rodapé da página, que basta clicar, que também será direcionado ao site de vendas do livro Revelação, que é o livro da doutrina, ou que embasa a Esfera Perene, ordem e religião. A Esfera Perene é uma ordem e é uma religião. Quer dizer o quê? Que é uma ordem e tem uma religião, Esfera Perene, que não é sincrética com a ordem. Logo, a ordem permanece sendo uma ordem e a religião é a religião Esfera Perene, que se explica por si só, que se auto-explica. Como eu acabei de dizer, religação, religião, povo, igreja. Você sabendo o embasamento desta, através do livro Revelação, lógico que não se dispensa a Bíblia, pois a Bíblia te religa também com Deus, mas o Revelação te ajudará a entender até mais coisas da Bíblia, sobre a própria Bíblia. Você entenderá e muitas coisas você deixará até de acreditar. Coisas que você acreditava, verá que não faz sentido algum. Coisas que foram passadas, herdadas, arquétipos, coisas antigas, oriundas de outros países, a maioria, né, veio de Urubá, várias coisas. Você deixará de acreditar nessas coisas. Garanto que nas 20 primeiras páginas, muitos já deixarão de acreditar em certas coisas. Eu não vou dizer aqui no que, pois também não quero estragar a leitura, mas deixarão de acreditar em muitos arquétipos, coisas que é concebida apenas porque você ouviu dizer, que ouviram dizer, que alguém falou, e assim vem até hoje. Isso são os arquétipos, né? Como pregava Jung. Arquétipos são, se você procurar o que é arquétipos, você vai encontrar como sinônimo
exemplo, mas não quer dizer exemplo. Para Jung, arquétipo significa o que foi passado e as pessoas já entenderam e ficou no inconsciente coletivo. Abra sua mente. O que está no inconsciente coletivo, como uma grande verdade, é um arquétipo. Isto é um arquétipo. Por exemplo, um exemplo prático de um arquétipo: o Sol é uma estrela. Normal. Você aprendeu isso na escola. Todos sabem que o Sol é uma estrela. É um arquétipo. Não é um arquétipo aleivoso. Ou seja, não é um arquétipo mentiroso, é um arquétipo verdadeiro. O Sol é uma estrela. Mas é um arquétipo. Por quê? Porque está no inconsciente coletivo. É uma coisa que todos já sabem. E no livro você vai descobrir coisas que todos, entre aspas, já sabem. Porém, é um arquétipo falso. Um arquétipo que não tem sentido. E você notará o porquê não tem sentido através do livro Revelação, o Grande Cientista. Leiam o livro. Não há necessidade de ser da ordem ou mesmo da religião Esfera Perene. Continue na sua própria religião, pois o livro mesmo, você vai vendo que no próprio livro fala sobre isso também, que a religião da pessoa não importa. Para Deus mesmo não importa, pois Deus não compete soberania com nenhum outro Deus. Então, Deus está em qualquer religião, ou admite qualquer pessoa que seja boa. A partir do momento que a pessoa seja boa, independente se ela é cristã até ou não, ela deve ser boa. Se ela for boa naquela religião, ela não merece ir para o inferno, pois ela é uma pessoa boa. Ela apenas não soube fazer ou não teve a opção de fazer a escolha certa de seguir os mandamentos da Bíblia. Por exemplo, quem é aqui do Ocidente pensa, é tão fácil, tem a Bíblia. Me desculpe, né? Os evangélicos sempre atacam dizendo, tem a Bíblia aí para a gente conhecer a palavra, conhecer o Senhor Jesus, essas coisas. Porém, esquecem que Jesus quase não aparece no Oriente. Lá é Buda, é a lei do Tao, para quem conhece o Tao, né? O taoísmo, né? Que é o universo que controla tudo, que chama Tao, tal. Tem Buda, os Budas, né? Primeiro Siddhartha Gautama, depois os Budas que vieram como avatar, ensinando sabedorias e coisas que nada tem de cristãs. Na Índia tem vários deuses ou avatares que já passaram pela Índia, Krishna, vários outros. Quase que em todo o continente tem seu próprio Deus ou deidade ou deuses. Então, uma pessoa boa que segue esse tipo de religião, ela não pratica maldade, ela não faz nada, automaticamente nada que vai contra os 10 mandamentos, mesmo sem conhecê-los. Por que ela iria para o inferno? Deus não está competindo soberania. Esses homens que passaram pela terra, conhecidos como, entre aspas, avatares, eles não são deuses, foram homens sábios. Ninguém pode negar que os ensinamentos de Buda, que os ensinamentos de Krishna e vários outros não são ensinamentos sábios, são ensinamentos de luz, positivos. Logo, não pode levar ao negativo. Buda nunca falou, sai por aí matando pessoas, sai roubando. Não, ele apenas não ensinou o ensinamento cristão. Aliás, até porque ele veio até antes, né? Tem deuses que veio antes mesmo da existência de Cristo vindo na Terra. E esses países, muitos deles, nem chegou o ensinamento cristão. Então, que culpa tem, por exemplo, os índios que viveram há milhares de anos atrás? Eles vão todos para o inferno? Pois na época eles nem conheciam Jesus, nem sabiam que viriam Jesus, muito menos Deus, não saberia nada, não sabiam nada sobre Deus. As pessoas daquela época estão todas no inferno, condenadas a pagar pela vida eterna, sem uma chance
de ter ouvido falar do bem, pelo menos, da bondade. Só apenas viviam por viver, que é, por alguns filósofos antigos, conhecido como a causalidade sem fim, acometidos por a causalidade, ou hoje em dia pode ser chamado de casualidade, mas eles diziam causalidade sem fim. Os fatos acontecem, independente de crenças e tudo tal, e as pessoas não tinham como conhecer Jesus, não tinham como conhecer Deus naquela época, não existia a Bíblia. Então, mas existiam outros deuses. Por exemplo, acreditava-se que a lua era um deus. Isso é um arquétipo também. Acreditava que o sol era Deus. Acreditava na primeira religião do mundo, que eu falo em um vídeo, que foi o toteísmo, né, dos totens. É a primeira religião do mundo. Essas pessoas, elas não eram más por vontade, é lógico, eles faziam muitas tribos faziam rituais onde havia sacrifícios humanos, mas eles achavam estar agradando a algum Deus, assim como muitas pessoas doam dízimos ou o dízimo achando estar agradando a Deus. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é o homem. Ele próprio diz na Bíblia, através de passagens bíblicas, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que ele quer dizer com isso? O que Deus, seja filho ou pai, pois é o mesmo, o que Deus quer dizer com isso? Dê aos homens o que é dos homens. César era um homem. E dê a Deus o que é de Deus. Orações, pensamentos positivos, boa conduta, prática do bem e coisas positivas. Dê isso a Deus e dê aos homens o dinheiro. Obviamente que toda instituição necessita de dinheiro, mas não uma coisa exorbitante. Pastores, eu tenho que falar porque é verdade, que eu já vi na televisão ter coragem de pedir 70 mil reais para um fiel. Às vezes o fiel é rico, faz a doação de coração, mas na verdade Deus não quer esse dinheiro. O pastor depois compra jato de 30 milhões aí, Deus está voando de jato agora? Não tem a necessidade. É lógico, o pastor pode se livrar dessa dizendo, mas eu preciso fazer um culto hoje aqui e amanhã já em outra cidade, então preciso de um jatinho. Não, comprasse um de 20, para que comprar o de 40? Tem um mais barato. Isso chama ostentação. Se nem o próprio Jesus se ostentou, sendo o rei do universo, para que ele ia querer que alguém se ostentasse em vida? Deus, sendo Deus, nasceu numa manjedoura, como descrito na Bíblia, nasceu em uma manjedoura, independente das discordâncias se havia animais ou não, como eram os 3 magos ou não tinha magos, porque há dois evangelhos que explicam essa mesma passagem, cada um fala uma coisa, que havia animais, outro não havia animais, que havia reis magos, outro que não havia magos. Se havia magos, a Bíblia se contradiz, pois Deus abomina os magos, né? Então a pessoa tem que saber discernir o que é uma boa religião a seguir, mas todas elas levam ao Deus, né? Ao paraíso, ao bem personificado. Porém, as doações são necessárias, como eu disse, para uma instituição se manter, mas nunca coisa exorbitante. Um exemplo, poderia doar a 10ª parte que lhe sobrar depois que você pagar suas contas. Não, esse dinheiro está sobrando, então eu posso doar 10% dele. Não, suponhamos que sobra 100 reais, você vai doar 10%, você vai doar 10 reais. Você não vai encher bolso de pastores, nem nada disso. A esfera perene pede sempre uma contribuição ou um tributo, é uma doação. Inclusive, os livros Revelação Grande Cientista vão para a mesma conta, que é da ordem esfera perene. As doações são para a ordem esfera perene.
E inclusive eu atendo consultas online que o pagamento, consultas como coach, né? Consultas de hipnoterapia, inclusive eu tenho vários vídeos. Minhas consultas também são pagas através de doações. Eu não recebo dinheiro dessas consultas. Eu mesmo dou para a Ordem Esfera Perene. Eu não vivo de venda de livros, nem nada. Então isso não é um marketing. É porque se faz necessário que as pessoas saibam. No próprio site diz que o momento do livro já estava escrito desde 1994, porém não era chegada a hora. Mas agora, em 2013, em fevereiro de 2013, foi quando foi chegada a hora das pessoas saberem e poderem conhecer estes conhecimentos, saberem a entender estes conhecimentos, pois antes não estavam preparados para isto. Agora sim, as pessoas estão preparadas para a nova consciência. Isso é o que foi profetizado pelos maias. Eu não me gabo por causa disso, pois na época eu nem sabia que Maia tinha profetizado isso, a nova consciência, e meu livro explica a nova consciência. Porém, eu sabia por outras fontes que não era chegada a hora em 94, porém seria em 2013. Não é um marketing para venda de livro, pois eu não vivo de vendas de livros. Eu quero que as pessoas conheçam a verdade através do livro. Leiam o livro Revelação, o Grande Cientista. Querendo fazer parte ou não da ordem, aí é com você, pois você decide se quer ou não fazer parte dessa ordem, ou mesmo da religião. Não há necessidade nem de comunicar através de e-mail que você é da religião. Basta você começar a se intitular Religião Esfera Perene. Você é a igreja, você é a religião. Você pode falar diretamente com Deus. Se quiser pode usar nossos mantras, pois os nossos mantras são levados a Deus. Mesmo que fala, exalta a esfera perene é a esfera que não perece, é a esfera de Deus. A esfera não é negativa, pois fala ordem, dá aquela impressão demônio, Illuminati, essas palhaçadas. Illuminati, por exemplo, é um arquétipo, pois Illuminati, como eu queria dar um exemplo de arquétipo, Illuminati, por exemplo, é uma ordem que já acabou há mais de um século. E até hoje tem os neo-Illuminati, quer dizer, pessoas que tentam reviver essa ordem, através de sites, falando que são Illuminati. Mesma coisa, tem os neonazistas e pessoas que tentam reviver o nazismo através da cultura nazista, da maldade nazista, através de sites que promovem essas coisas ruins. Tem os Illuminati. Os Illuminati não existem mais. Os fundadores, a fundação Illuminati acabou. As verdadeiras ordens continuam no mundo. É a maçonaria, Rosa e Cruzes, os templários, a esfera perene e mais alguma que talvez eu desconheça, que são conhecidos como ordens, fraternidades ou até conhecido como sociedade secreta. Mas as que eu conheço são estas que são vivas até hoje. Mas Illuminati, Golden Dawn já não existe há séculos. E as pessoas tentam promover como se existisse ainda. Tem uma ramificação, a Demolei, que nada tem a ver com demônio também, gente. Que é isso? Porque Demolei é por causa do nome de Jacques, na verdade até Demolay, era de um francês. Jacques Demolay foi um dos templários, inclusive um dos fundadores. Ele é conhecido até, a ordem Esfera Perene até reverencia ele, pois o nosso lema é a lealdade. E ele, para nós, Jacques Demolay, ele é um símbolo de lealdade. Ele foi torturado durante 7 anos, depois jogado na fogueira vivo, para contar onde estavam os templários, onde se escondiam os templários, que mais antigamente, para vocês verem que é de Deus, eles eram conhecidos no início como os pequeninos cavaleiros de Cristo, ou outra ramificação desse nome, os pequenos cavaleiros de Cristo. Eles eram defensores de Cristo.
o nome de Cristo. E eles morreram e pagaram. Até um papa estava no dia da execução de Jacques de Molay. Jacques de Molay, até o momento de sua morte, não entregou seus amigos. Foi torturado durante 7 anos numa masmorra e não entregou ninguém. Lealdade ao máximo. Então, de Molay, que vem de Jacques de Molay, ou Jacques de Molay, esse de Molay é de Jacques de Molay, ou uma derivação do Jacques de Molay, que é dos Templários. Dizem que os filhos de maçom são de Molay. Isso também não tem nada a ver. Pode ou não pode ser de Molay um filho do maçom, como qualquer outra pessoa pode chegar a ser um de Molay. Outro, geralmente jovem, pode chegar a ser um de Molay. Mas o de Molay é apenas por causa da... como se fosse uma filosofia de vida de Jacques de Molay, da lealdade, dos Templários. Ou, futuramente, geralmente um de Molay vai ser Templário, ou vai ser maçom. Mas isso não tem nada a ver com a história da esfera perene. Só estou explicando essas coisas para vocês entenderem que denominações, nomes dessas entidades, nada tem a ver, nada se auto-explica, pois maçonaria, se você pegar, na verdade, vem de marceneiros. Hoje em dia falam arquitetos, pois é mais bonitinho, pois um arquiteto, hoje em dia, tem faculdade de arquitetura, né? Os arquitetos. Mas antigamente eram os marceneiros da época, né? Por isso maçons, era de marceneiros. Foi os primeiros que começaram com a maçonaria, era justamente construtores, construíam alguns templos, edificações, coisas bonitas, as famosas artes maçônicas. No caso, uma ordem do bem também. Uma ordem que na hora do vamos ver, do apocalipse real, quando muitos crentes, temente a Deus, estiver correndo, os templários, a maçonaria, a esfera perene, é quem vai lutar e entrar contra o demônio. Contra o demônio. A maçonaria não é do demônio. A maçonaria usa como símbolo o esquadro e o compasso é para mostrar a arquitetura. No caso, é um exemplo da arquitetura. O que usa um arquiteto? Um compasso e um esquadro para fazer arquitetura, é óbvio. Mas, nas lojas maçônicas, há também o pelicano alimentando seus filhotes, que é numa loja onde tem reuniões. E tem as lojas que vendem as coisas, né? Mas na loja onde se tem as reuniões maçônicas, geralmente o símbolo é o pelicano. Eu vou explicar rápido para vocês aqui. Acho que isso é explicado também no livro. É o maior exemplo de Cristo que existe. É o pelicano. Pois é o único animal na Terra, que se sabe, né? É o único animal na Terra que quando não tem mais o que comer, não há o que dar para os seus filhotes, ele retira parte de si próprio, a sua própria carne, ele bica ele mesmo, retira pedaços de sua carne para alimentar seus filhotes, como Cristo, que diz: tomai e bebei e dei a todos, este é meu corpo que será entregue por vós. No caso, comei e bebei, que ele deu da carne e do sangue dele. O pelicano faz isso para os seus filhotes. O maior simbolismo de Jesus é o pelicano. Mas isto seria para ser uma das coisas secretas, né? É um oculto não oculto. As pessoas que não entendem, não entendem. Quem entende, bate o olho e sabe. Não, o pelicano é o único animal no reino animal, né, da face da terra, que retira. Nem um ser humano faria isso, retirar um pedaço de carne do próprio braço para alimentar o filho. Nem um ser humano. E o pelicano faz isso. Ele faz o que Cristo fez pelo ser humano, pelo menos teoricamente, né? Comei, bebei e dei a todos. Este é meu corpo que será entregue por vós, corpo e sangue, lá o vinho e a carne. Talvez só na doutrina católica, não sei nas outras, que diz que o pão representa a carne e o vinho representa o sangue de Cristo. No livro Revelação, Grande Cientista, vocês saberão de tudo isso e muito mais. Adquiram um livro
vai estar na descrição aqui os links. Saibam viver a vida, compreendam o livro, leiam 2, 3 vezes para total compreensão. No livro há anagramas. Se você achar que tem algum erro, pode ter certeza que você está à frente de um anagrama, pois não há erro, digo erro ortográfico, não há. Você vai estar à frente de um anagrama se você por acaso encontrar um erro. Mas se você ler o livro todo e não achar nada, não tem importância. A leitura é uma leitura fluente. Porém, no livro tem gematrias, códigos cifrados, cartas veladas, anagramas. Há várias coisas no livro que não há necessidade de você encontrar. Se você encontrar, que bom, pois são livros dentro do livro. É como se tivesse, é como diz na Bíblia, rodas dentro de rodas. Há livros dentro do próprio livro, porque na verdade o livro inicialmente ele tinha 600 páginas. Então, como leitor crítico na época, condenou, não é condenou porque nós não estamos na ditadura, mas sinalizou algumas coisas que eu não deveria, ou ele achou que eu não deveria dizer. Então, eu coloquei tudo dentro de 226 páginas, eu acho que é o que tem o livro, 222, por aí, a 600 páginas. Vocês talvez não compreendam isso agora, mas quem ir achando os anagramas vai ver, porque você pode pegar e achar uma linha, achar uma chave e ir escrevendo num outro papel, num caderno. E depois ler e vai ver que tem um outro texto ali. Mas isto é uma carta velada, é uma criptografia na escrita. Mas não é fácil de achar todos. Alguns são simples, são cartas veladas ou criptografia simples. Anagramas, às vezes tem alguns simples, às vezes algum mais difícil. Um anagrama, para você ter um exemplo, nada mais é do que uma palavra que dá para escrever ela de várias formas. Por exemplo, na caixa de fósforo Argus, da marca Argus, de trás para frente é sogra. Isso todo mundo até brinca, né? Sogra. Missa é assim. E várias palavras, isso são anagramas fáceis. É apenas a palavra de trás para frente. Mas tem anagrama que pode modificar a letra de lugar. Tem anagrama. Meu nome, meu pseudônimo, na verdade, Luigo Legna, é um pseudônimo inscrito na Biblioteca Nacional do meu próprio nome. É um anagrama do meu nome. Mas há anagramas mais complexos, que modifica até palavras, letras dentro da palavra. Então, mas não há necessidade de entender dessas coisas. A leitura por si só é fluente, mas se você achar, melhor ainda, como eu disse. Para quem quiser, leia o livro O Grande Cientista e descubra mistérios jamais imaginados. Aliás, poderes também, você nem imagina que possui. Nada de lei da atração, o universo conspira, isso é tudo bobagem. Subconsciente, ou treine seu subconsciente, tudo bobagem. No livro você vai entender o porquê que eu explico que isto é tudo bobagem. Aprimorar subconsciente, pura bobagem. Às vezes alguns efeitos as pessoas conseguem alguma coisa porque inconscientemente elas fazem o que está no meu livro, explicado no meu livro. Elas fazem inconscientemente pensando estar aprimorando o subconsciente, quando na verdade é outra coisa que você vai entender no livro. Não existe esse negócio de subconsciente, aprimorar subconsciente, lei da atração, universo conspira, imaginar uma coisa para você ter ela, visualizar, tá, um carro, você está no carro, isso é tudo bobagem. Nada disso existe, nada disso acontece. Nossa, quantas pessoas já passou horas sentado numa cadeira se imaginando dirigindo um carro, porque esse carro vai se tornar realidade? Nunca. O cara passa, deve se achar um tolo depois de ter passado meses fazendo isso e não ter o carro, não plasmar um carro real, não acontecer nada. E depois a pessoa desiste, porque vê que é tolice.
No livro Revelação você vai entender também o porquê que isso é tolice. Vai entender várias outras coisas que não tem como mencionar tudo aqui. Então, senão o vídeo já está muito grande. Leiam o livro Revelação, o Grande Cientista, entendam sobre as sociedades secretas, até o porquê. Eu não gosto de sociedade secreta. No livro vai ficar até meio estranho, pois você vai ver que no final eu falo sobre sociedades secretas como se eu estivesse falando mal delas, porém eu estou explicando elas. E as pessoas vão pensar, pô, então isso é contraditório. Ele ser mestre-mor de uma ordem e escrever um livro que fala mal das ordens. Mas não é. É explicando que eles dificultam demais as coisas. Pois o negócio de cabala também, que é o misticismo judaico, tudo balela. Não existe. Bobagem. O que um símbolo pode fazer? Nada. O que um pentagrama pode fazer? Nada. Simbolismo não é nada. O que um símbolo pode fazer no mundo material, físico, real? Nada. Então, é isso que eu explico, que eles complicam com o misticismo. E na ordem Esfera Perene não há misticismo. Não há esse negócio de coisas místicas. Então não há motivo, não há pessoas que ficam bitoladas, não há rituais, não há coisas macabras, não é nada disso. Não há nada. É apenas o verdadeiro reencontro, a verdadeira religação com o bem personificado, que é Deus Pai. Paz e luz, e obrigado.